Eu amo desenhar. Quem me conhece sabe que em qualquer oportunidade que eu tiver de tempo livre, seja na escola ou, não, na verdade, só na escola mesmo, eu vou estar desenhando ou vou estar dormindo. Porém, nem sempre foi assim. Mas antes, vamos por partes. Até o meu sexto ano do fundamental, eu não sabia nada de desenhar. O máximo que eu conseguia fazer era aqueles bonecos de palito. Isso quando eu me esforçava. E sinceramente, eu nunca me importei muito. Não porque eu achava que era chato e tal, mas sim porque eu achava que era fácil. E sim, hoje em dia eu sei que eu estava completamente errado, mas eu era criança, tá, gente? Me deem um desconto. Eu não sabia que era tão complicado assim fazer um boneco respectivamente correto. Porém, um dia isso mudou, e foi na aula dela, a minha professora de artes, que se chamava Rosângela. Ela era uma professora legal, ela brigava um pouco, mas era só quando precisava mesmo. E todo mundo gostava da aula dela porque era arte, quem não gostava de arte? E ela tinha passado aquela atividade em uma metade com uma imagem de alguma coisa, eu acho que no dia era de um pessoal olhando para o céu na praia, e a outra metade era em branco para a gente copiar a imagem. O problema é que eu só sabia fazer boneco de palito. E o meu amigo, que eu vou chamar ele de Pedra, era um desenhista profissional, do meu ponto de vista. Não que ele não seja bom, né, mas pra eu daquela idade, o cara manjava muito de desenho. Não sei se ele ainda manja hoje em dia, porque ele trocou de escola, então tipo, é complicado isso aí. Então o que todo mundo da sala fez, levou a sua folha até a mesa dele e pediu pra ele desenhar pra eles. E como o cara é gente boa, era gente fina, ele decidiu fazer isso de graça, sem cobrar nada. E a professora também não tava muito aí, sinceramente. Porém, eu não era uma dessas pessoas, porque eu tinha orgulho. Eu tinha vontade própria. Eu mesmo ia fazer isso sozinho. Faz aí pra mim, por favor. Como ele tava fazendo de todo mundo, eu percebi que não ia dar tempo de fazer o meu, porque eu já ia entregar pra ele atrasado demais. Eu decidi ir pra segunda opção, copiar o que ele tava fazendo. Então o cara foi lá, fez o esboço, eu fui lá, comecei a fazer o esboço, o cara fez a linha final, eu tava fazendo o esboço, o cara coloriu, eu tava fazendo o esboço, e quando eu olhei pro lado, o cara já tinha terminado. Eu estava lá com o meu esboço. Lembrando, naquela época eu não sabia nem o que era esboço. Aí como ele já tinha terminado, eu pedi pra ele me ajudar, porque eu não sabia nada do que eu tava fazendo. Ô Pedro, me ajuda aqui. O sinal tinha tocado, e não deu tempo nem de eu pedir pra ele me ajudar, porque aquilo ali era a última aula que a gente podia entregar. Então se não entregasse aquele dia, eu não ia mais entregar de novo. Então eu respirei fundo, caminhei lentamente até a mesa dela e eu entreguei. Eu não me lembro quais foram as palavras dela, mas eu sei que ela me deu uma bronca. E não foi só uma bronca pequena, foi a maior bronca que eu já tomei de um professor na minha vida. E quem me conhece sabe que quando eu era criança, eu era uma criança extremamente chorona. Por qualquer coisa eu chorava. Mas naquele momento eu não fiquei triste, com medo e nem mesmo com raiva da professora. Eu fiquei determinado para mostrar para ela que ela estava errada sobre mim. E que eu podia sim fazer um desenho bom. E eu achei isso estranho, porque eu nunca pude ficar tão determinado assim para fazer algo. Principalmente depois de levar uma bronca. E foi aí que tudo começou. Eu meti a minha cara nas referências, fiquei determinado para mostrar para ela que eu conseguia sim fazer algo bom e de qualidade se eu realmente me esforçasse. E, incrivelmente, eu gostei, e quanto mais tempo passava, mais eu desenhava. Aquele caderno de arte que antes era vazio e não tinha nada, parece que foi ficando cada vez mais com vida, sabe? Cheio de desenho feito por mim. Eu fui melhorando e com o tempo eu fui parando. Não de desenhar, mas de treinar. Parece que eu tinha esquecido daquela minha motivação. E por mais que deixasse de treinar, eu não deixava de desenhar. E foi nisso que um dia qualquer, enquanto eu desenhava, eu me lembrei que eu esqueci de treinar. Tipo, o mais importante para quem quer melhorar no desenho, por simplesmente só deixei isso de lado. E por mais que ela tenha brigado comigo, eu não tenho raiva dela, nem guardo rancor, porque eu sei que eu fui burro realmente naquela época. Mas foi graças a ela que eu cheguei aqui onde estou agora. A ela e meu amigo Pedra.
Valeu aí, meu mano, porque esses dois foram o principal motivo de eu estar aqui agora. E esse vídeo não foi feito pra atacar ela ou pra falar: olha só como é que ela foi babaca comigo. É só pra falar o motivo de eu ter começado mesmo a desenhar. Porque afinal, se não fosse por aquela bronca, eu não estaria falando com vocês agora. E o mais importante, eu não teria virado youtuber.